Nós estamos vendo a pastora Jaqueline aqui. Todo domingo ela está trazendo para nós uma parte da mensagem, os ministérios do inferno. Quem crê que o diabo é organizado? Ah, que bom que você sabe disso. Porque se você não sabe, o PCC, a maior facção criminosa do Brasil, é mais organizado do que o nosso exército. É mais organizada do que a nossa polícia. Por que você diz isso? Porque eles comandam o crime em todo o Brasil através de cartinhas e ligações de celulares. E nós temos toda a tecnologia disponível e não conseguimos combatê-los. Por que isso? Porque o inferno está mais preparado do que a igreja do Senhor. Mas isso vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 6. Às vezes você pode ter saído da sua casa dizendo assim: mas eu estou precisando hoje de uma palavra de libertação, de uma palavra de vitória, de uma palavra de cura. E esse irmão abençoado vai subir aí para falar de dinheiro. Amém. Nós vivemos em um mundo em que tudo se gira em torno do dinheiro. Tudo se gira em torno do que o dinheiro pode comprar, ou do que o dinheiro pode pagar. Mas muitas vezes nós não conseguimos vencer o poder que o dinheiro tem sobre nós. Malaquias 3, no capítulo 6, quem achou, digam glória a Deus. Irmãos, o dinheiro tem uma influência tão grande sobre o nosso mundo, que o único demônio que a Bíblia vai chamar de Senhor é o demônio chamado Mamon. Você não vai encontrar na Bíblia ela se referindo a um demônio como Senhor, a não ser Mamon. E Mamon significa riqueza. É o demônio que está por trás do dinheiro. Mas irmão, ter dinheiro é ruim? Não, é uma bênção. Eu sou doido para ser rico, irmãos. Eu creio que Deus ainda vai derramar essa bênção na minha vida. Mas até qual ponto o dinheiro pode nos afastar ou nos aproximar do Senhor? Vamos ler o que diz o texto. Malaquias 3, no versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Leia comigo, igreja. Porque eu, o Senhor, não mudo. Amém? Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O livro de Malaquias, embora muito pregado essa passagem, Malaquias no capítulo 3, no versículo 10, mas eu quero dizer para você que quando esse livro foi escrito, Deus não estava falando com o povo. Por muitas e muitas vezes nós escutamos, nós ouvimos pregar, nós ouvimos dizer: em que me roubais? E assim nós fomos ensinados que esse texto está falando conosco. Mas é um ensino equivocado, não totalmente errado, porque lá em Apocalipse a Bíblia vai nos dizer que eu e você, pela morte do Senhor, fomos declarados reis e sacerdotes. Posso ouvir um amém? Mas hoje eu quero vir aqui dizer para você que o Senhor nunca muda. Então nada do que Ele disse ou nada do que Ele fez pode ser anulado por ninguém ou por nenhuma pessoa, nem sequer Jesus Cristo. Você está doido, irmão? Por que você está falando isso? Porque muitos dizem que Jesus veio para quebrar a lei, mas Mateus no capítulo 5, no versículo 17, diz que Ele veio para que a lei fosse cumprida. Amém? Eu vou pedir aos irmãos uma hora da sua atenção. Eu queria que você olhasse para o seu irmão agora e diga para ele: irmão, não, fala com fé, irmão, em nome de Jesus, não me cutuca, não tira foto e não olha o teu zap agora. Amém? O irmão Marcelo do diaconato, ele vai estar passando na igreja, e aquele irmão que estiver mexendo no celular, ele vai pegar, em nome de Jesus. Ele vai pegar o celular, só vai devolver no final do culto. Lembra quando a gente ia para a escola com brinquedo? A professora pegava no começo da aula e só devolvia no final. Mas nós temos
um grande desafio pela frente, como igreja, como homens e mulheres de Deus, que é entender o real significado do que o dinheiro pode nos trazer. Assim como o Senhor Jesus diz que Ele veio para que fosse cumprido a lei e os profetas, se cumpriu tudo em Jesus. Com a morte de Jesus, muitas coisas foram abolidas das leis, mas não todas. Em Hebreus nós vamos entender um versículo que nos diz que se o sacerdócio foi mudado, é necessário que a lei se mude. Nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar assim que a lei foi excluída, que a lei foi deixada para trás. Pecado, irmãos, quem já procurou no dicionário o significado da palavra pecado? Levante a mão. Quer falar, apóstolo, o que significa? Pecado, literalmente, no dicionário significa quebra ou transgressão de uma lei divina. Se acabou a lei, não tem pecado. Se não tem pecado, o que nós estamos fazendo aqui? Somos santos, deveríamos estar com o Senhor. Amém? Mas essa noite nós vamos falar sobre, primeiramente, as ofertas. Nós vivemos em um tempo em que não se fala outra coisa nas igrejas a não ser de oferta. Mas por que isso? Porque o pastor quer enriquecer, ele quer tornar a sua igreja grande? Não, porque todos perceberam que a oferta move o coração do Senhor. Todos perceberam, mesmo aqueles homens maus, aqueles bons pastores, todos eles descobriram, para a graça do Senhor, que a oferta move o coração de Deus. A oferta é a aproximação do ser humano com o Senhor. Tá doido, irmão? Não estou doido. Vou te explicar por quê. Deus cria um jardim, coloca um homem. Então diz para o homem lavrar e guardar a terra. E então ele dá uma lei ao homem, um mandamento. E disse assim, que o homem não poderia comer de um determinado fruto. Mas perceba que a lei ela vem seguida de uma promessa. Deus diz assim para o Adão, fala: Adão, de tudo você pode comer, porém da árvore do meio do jardim do conhecimento do bem e do mal não tocareis. Toda a palavra do Senhor, toda a lei do Senhor, ela é depois de uma promessa. Todo mandamento do Senhor é depois de uma aliança. Todo mandamento do Senhor é depois de uma garantia. Mas Adão come do bom e do melhor. Adão colhe os frutos que Deus mandou ele colher. Mas chega uma hora em que sua esposa Eva, o apóstolo lhe dá uma mensagem muito legal. Adão não cuida do seu jardim, Adão não cuida da tua família. Então Eva cai no pecado e o leva junto. E a partir disso, então, o Senhor Deus coloca Adão para fora e diz para ele: Adão, a partir de hoje do suor do teu rosto comerás. Simplesmente Deus está dizendo assim: eu te dei tudo, eu te prometi, eu cumpri com a minha palavra, mas você não cumpriu com a minha lei. Então a partir de hoje você vai ter que trabalhar para comer. E Deus continua dizendo: do suor do teu rosto fatigarás. Varão, varoa, deixa eu te dizer, se você não chega em casa do teu trabalho cansado, você não cumpriu a promessa do Senhor. Deus me fez para trabalhar muito, sim, Adão fez isso. Chegar lá, você conversa com ele. Mas Deus então descobre que o homem comeu da árvore do fruto do bem e do mal. Esse comecinho, irmãos, pode ser um pouquinho cansativo, mas preste atenção, porque senão você não vai entender onde eu quero chegar. Quando Adão come da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, então Adão e Eva descobrem uma nova vida, um novo paradigma. Eles têm uma nova visão do que é a vida. Então eles começam a entender que além do propósito que Deus os criou, eles podem fazer o que eles querem. Você não pegou? Deus te criou para uma coisa. E às vezes você hoje está fora do jardim porque está desobedecendo o mandamento do Senhor. Deus te criou, te colocou no mundo, e a palavra garante para mim e para você que eu e você comeríamos do melhor dessa terra. Mas às vezes não estamos comendo, às vezes nós somos expulsos do jardim
porque a lei do Senhor em nós não está sendo cumprida. Qual é a lei? Jesus resume os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Quem se lembra disso? Mas nós deixamos de amar a Deus quando trocamos a igreja por um churrasco. Nós deixamos de amar a Deus quando vemos o nosso irmão com fome e não estendemos a mão para dar o que comer. Mas Deus percebe então que Ele precisa começar a medir o coração do homem. Se você não querer abrir a sua Bíblia, tudo bem, leia no painel. Eu prefiro que você veja pelo painel. Abra lá em Gênesis, Letícia, no capítulo 4. Pode dar aleluia, irmãos, glória a Deus, não é pecado, é de graça, amém? A oferta é depois, agora a gente pode dar glória a Deus. Hoje eu vou ouvir pouco glória aqui na igreja. Gênesis no capítulo 4. Eu quero que a igreja acompanhe. No versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das tuas ovelhas e da tua gordura. Então aqui nós já vemos duas pessoas, Caim e Abel. E a Bíblia diz que Caim traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É a primeira vez que nós vamos ver alguém ofertando ao Senhor na Bíblia. Perceba que o texto só nos diz que Caim trouxe um fruto ao Senhor. Eu já vou te revelar uma chave. Deus vai tratar você com a mesma consideração que você trata Ele. Perceba que com Abel é diferente, o texto muda. A Bíblia já nos traz que Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Onde estão os detalhes na sua vida? É no que você tem para oferecer ao Senhor. É somente dinheiro? Nunca foi e nunca vai ser. Mas olha só, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, descaiu o teu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que está nervoso? E por que descaiu o teu semblante? Olha o versículo 7, igreja. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. A palavra aceitação no texto nos dá a ideia de remissão, nos dá a ideia de subordinação. A Bíblia está nos dizendo que Deus diz assim para Caim: se você fizer bem, você não será remido. Se você fizer bem, você não será perdoado. Olha o que a Bíblia está dizendo. Então, no primeiro ponto, nós já começamos a entender que a oferta traz a remissão do nosso pecado. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele domínio. A Bíblia está nos dizendo que se nós não fizermos o nosso melhor para Deus, o pecado está ali fora, e ele vai bater na tua porta. E a Bíblia ainda está dizendo que mesmo que você não faça o melhor para Deus, você tem que dominar o teu pecado. Mas eu sei o que você está pensando, eu sei o que está passando na sua cabeça, porque eu me preparei para estar aqui. Mas você deve estar nesse momento dizendo: mas Jesus morreu para que o meu pecado fosse perdoado. Amém? Quem crê nisso? Amém, eu também, e é verdade. Então nós passamos a não mais ofertar ao Senhor para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que o sacrifício perfeito foi Jesus, que Ele foi morto para que todos os nossos pecados fossem perdoados e que nós fôssemos salvos. Mas então a oferta não deixa de nos aproximar do Senhor. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10, não precisa colocar, vai dizer que aquele que tem a semente dá a quem semeia.
Então você, quando quiser ofertar ao Senhor, peça a Deus para que lhe proveja aquela oferta. Não está pegando? No teu coração você tem um desejo de ofertar ao Senhor uma oferta de R$1.000, mas você não tem, você sabe que você não vai ter amanhã. Mas peça a Deus, porque a Bíblia diz que Ele dá semente a quem semeia. Que bom que você deu glória, porque se você tiver condições de dar uma oferta de R$1.000, você está muito bem na tua vida. Mas esse mesmo versículo continua dizendo que aquele que semeia, Deus garante o pão. Então a oferta é feita para nos trazer prosperidade. Mesmo Deus dando a semente, mesmo Deus colocando dinheiro na minha e na sua mão, quando você vem aqui no altar, Ele diz assim: Ele quer se aproximar de mim, então eu vou manter a casa dele. Quando o versículo nos traz o pão, ele não quer dizer a roupa, é pão, é alimento na tua mesa, é o pão de cada dia. Assim como Jesus ora no Pai Nosso, que dai-nos o pão de cada dia. Irmãos, aquele povo viveu 40 anos no deserto e todos os dias pela manhã, exceto no sábado, caía pão e carne do céu. Quem já viu isso? A não ser que eu jogue um pão para o alto e deixe ele cair, eu nunca vi isso na minha vida. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que semeia, Deus dá a semente. Mas no mesmo livro de Gênesis, um pouco mais para frente, nós encontramos um homem chamado Abraão. Abra lá, Letícia, no capítulo 14. Gênesis no capítulo 14, nós vamos encontrar um homem no qual Deus diz para ele: sai da tua casa, de perto da tua parentela, e eu te farei pai de nações. Amém? Eu não sei se você tem esse costume, mas eu vou te ensinar isso. Comece a comparar a tua vida com a Bíblia. Comece a comparar os teus dias com os dias que você lê na Bíblia. Você vai entender o teu propósito. Irmãos, não é à toa que eu saí de uma cidade a 600 quilômetros daqui para estar aqui hoje, no fundo do poço, sujo na lama, nas drogas, na perdição, para o Senhor colocar um novo cântico na minha boca, me colocar sobre uma rocha e eu estar aqui pregando para você. Pode glorificar ao Senhor, igreja. E a minha vida inteira eu nunca gostei do meu sobrenome. Meu pai se chama José Ibrahim. Eu me chamo, hoje não, na igreja, desde quando eu nasci, eu me chamo Diego Ibrahim. Eu nunca gostei, o povo sempre me chamou disso. Na escola chegou a ter 3 Diegos na sala. Aí um tinha o apelido de Neguinho, o outro de Freuíro e o meu de Ibrahim. Falava: meu Deus, está me perseguindo esse nome. Como que eu troco? Como que eu tiro? E chegando na igreja, então, eu comecei a entender que nomes têm significados. Antigamente lá fora a gente lia do jogo do bicho, não é verdade? Quem já fez isso, irmão? Eu sonhei com vaca, vou lá jogar na milhada a vaca, R$10. O irmão lá atrás riu, né, irmão? Você já fez muito isso, né, irmão? Mas hoje nós não podemos mais fazer, irmãos. Que a partir da hora em que Deus nos disse que nós deveríamos comer do sol do meu trabalho, virou pecado você jogar na Mega Sena. Lotofácil da Independência, está chegando 7 de setembro. Não cai nessa, irmãos. Não cai. Porque Deus é o Senhor, Ele pode amanhã te deixar rico. Você não precisa ir lá pegar uma fila da lotérica para fazer um jogo. Tem um rapaz que trabalha comigo e fala assim: depois que você foi para a igreja, você nem na Lotofácil você joga mais. Eu falei: porque eu não tenho mais sorte, eu tenho Jesus. Eu não tenho mais sorte, eu tenho alguém que me sustenta. Por isso que eu não vou lá rabiscar um papel. Em Gênesis no capítulo 14, no versículo 18, a Bíblia vai nos falar de um homem chamado Melquisedeque. Olha o que diz a Escritura. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Trouxe o que, igreja? Todo mundo de novo. Trouxe o que, igreja? Você vai entender por quê. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo.
Então nós começamos dizendo que Jesus veio para que a lei fosse mudada, que nós temos uma dificuldade muito grande em ensinar à igreja quais os princípios bíblicos, porque a oferta que eu acabei de falar que te traz prosperidade e o dízimo, eles foram oficialmente implantados na lei de Moisés, amém? Quem tem isso comigo? Quem lê Bíblia aí, igreja? Nós encontramos Moisés escrever nas tábuas da lei que o dízimo, toda a 10ª parte, que significa a palavra dízimo, deveria ser entregue ao Senhor. Mas hoje nós encontramos vários textos dizendo que isso não existe mais. Mas nós lemos lá em Malaquias 3,6 que eu, o Senhor, não mudo. E o engraçado é que Abraão não vivia na época da lei, ou vivia a igreja? Sim ou não, irmãos? Quem está aí, gente? Fala alguma coisa, crente? Abraão vivia na lei ou não? Não, igreja. Abraão veio antes. Abraão institui o dízimo. Em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 1, nós vamos encontrar alguém que escreveu aquela carta, alguns dizem ser Paulo, dizendo que este Melquisedeque não tem início de dias nem fim dos dias. Qual é o único que é eterno, igreja? Quem se lembra? Amém, apóstolo. Obrigado, viu? Por você me ajudar a pregar, que a igreja está uma bênção hoje. E que ele também não tem genealogia, que é rei de paz, rei de Salém, rei de Jerusalém. Eu estou querendo dizer para você que o próprio Deus se transforma na figura de Melquisedeque e tem um encontro com Abraão. E observe bem que antes de Abraão dar o que Melquisedeque deu para ele, amém. Perceba que antes de Abraão dizimar, Melquisedeque traz pão e vinho. Irmãos, Abraão vinha de uma guerra. A Bíblia vai nos dizer que ele venceu 5 reis com a ajuda do Senhor. Então imagino eu, o coração de Abraão estar na amargura, estar ali, coração manchado, porque ele não foi levar flores para aqueles reis, ele não foi bater papo, ele foi matar aquelas pessoas. E então Deus oferece um conserto. Essa é uma noite de conserto. Essa é uma noite de você se consertar com Deus. E não diferente de outras, essa noite Deus trouxe pão e vinho para você. Deus trouxe a unção e o sangue de Cristo sobre nós. E então a Bíblia diz que Abraão reconhece Melquisedeque sendo sacerdote do Deus Altíssimo. E então abençoa Abraão, Melquisedeque, e Abraão devolve os dízimos. Hebreus, no versículo 7, no capítulo 5, vai nos dizer que o maior abençoa o menor. Onde você está querendo chegar? Se você pegar o teu dízimo hoje e levar para aquele pobre que está lá fora passando fome e frio, você pode alimentar aquela pessoa, você pode alimentar aquela alma, mas para Deus você não está fazendo nada. Sabe o que eu vejo, igreja? Todo mundo criticando, porque em vez de você dar o seu dízimo para a igreja, você não leva para quem está lá fora. Mas e os 90%? Por que você não pode tirar os outros 10% e levar para quem está lá fora? Tem que ser o de Deus. Você não vai ver ninguém ensinando para Abraão a dizimar. Ele reconhece que Deus está ali e dá os 10%, porque ele sabe que o Senhor está com ele. Mas o que o dízimo deve suprir então? Vamos voltar em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 7. O dízimo foi feito, irmãos, para manter algumas coisas dentro da casa do Senhor. Malaquias, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: que desde o dia dos vossos pais, vós nos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tomai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas o homem ainda vira para Deus e diz assim: mas o que nós estamos fazendo? Em que hei de tornarmos para ti, Senhor? É engraçado que os tempos mudam, mas as histórias são as mesmas. Quando Adão come a maçã, a Bíblia diz que ele esconde de Deus. E Deus vai no jardim passeando e perguntando: cadê você, Adão? Cadê você? E Adão ainda diz: eu me escondi de ti. O homem quer esconder de Deus o que não tem condições de esconder. Assim como nós começamos a dizer, no primeiro capítulo do livro de Malaquias, Deus vai falar com os homens, vai falar sobre ofertas, e Ele já vai falar que os homens estão trazendo ofertas de cabritos mancos, aquela farinha podre, que está trazendo animais que não deveriam ser sacrificados ao Senhor. E no começo do capítulo 2 ele diz assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento vos dou. E o sacerdote ainda não consegue entender que Deus está falando com ele, que Deus sabe de todas as coisas. Quando nós nos voltamos ao Senhor, Ele se volta a nós. O texto que nós acabamos de ler está dizendo isso. E nós temos que compreender o versículo 8. Roubarás o homem a Deus, todavia me roubais e dizeis: em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aquele povo estava trazendo os dízimos e as ofertas, para que você entenda. Aquele povo acabara de sair do cativeiro babilônico. Começaram então, Neemias reconstrói um muro em 52 dias. Aquele muro em volta de Jerusalém, se estabelece novamente o culto ao Senhor. E eu não sei porquê, mas aqueles homens que eram descendentes da tribo de Levi, e hoje os músicos dizem ser levitas, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A tribo de Levi, eles eram responsáveis por cuidar do templo. Eles eram responsáveis por cuidar da organização, do altar, por cuidar do incenso, por acender ali o candelabro. Todo aquele que era da família de Levi, da linhagem de Levi, de uma linhagem mais voltada para Arão, era constituído sacerdote. E os demais eram constituídos porteiros, eram constituídos cantores, eram constituídos diáconos, vamos dizer assim, para cuidar do templo. E para isso serve o dízimo. Vamos continuar lendo. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim toda a nação. Então Deus está dizendo que vocês serão amaldiçoados porque estão me roubando, e toda a nação será amaldiçoada. Naquela época não existia Deus proverá, não existia Assembleia de Deus, não existia quadrangular, existia somente a nação de Israel. E a Bíblia está dizendo que por causa daqueles sacerdotes, todo o povo seria amaldiçoado. Quem percebeu que de uns anos para cá aumentou-se grandemente o número de pedofilia no mundo? Ninguém percebeu? Eu percebi. Quem está aí? Fala alguma coisa, irmão. Quem percebeu que os assassinatos estão crescendo a cada dia mais? Vou tocar num assunto que eu não tenho medo do que você pensa, porque eu sei que eu estou pregando a palavra do Senhor. Quem percebeu que a quantidade de homossexuais, sei lá, aumentou 1000 vezes? Vocês acham que isso é à toa, igreja? Hoje, eles dizem que os evangélicos ocupam mais ou menos 30% da população brasileira. Com o crescimento desenfreado, com o crescimento, glória a Deus por isso, você deve estar dizendo, da igreja do Senhor, também cresceram-se os lobos vestidos de ovelha. Aqueles homens que se dizem ser pastores, tem um monte aí, né, igreja? Tem um monte que fala assim: eu sou pastor e vou abrir uma igreja, daqui 3 meses ela fecha, porque não tem cobertura do Senhor. E nós continuamos dizendo que a homossexualidade é de nascença. Eu não sei vocês, mas eu já frequentei um terreiro de macumba.
E coincidentemente, porque hoje eu não acredito mais em coincidência, depois vocês perguntem ao apóstolo, que ele é uma das maiores referências no Brasil sobre libertação. No homossexual se manifesta a pombagira. Estou mentindo, apóstolo? E a pombagira é um demônio feminino. Então, como o homossexual ele é de nascença, se manifesta um demônio feminino quando ele está lá? Irmãos, eu estive em Belo Horizonte no mês passado. Eu nunca vi tantos homossexuais naquele lugar. Você é contra, irmãos? Não. Contra o homem? Não. Deus também não é contra o homem, contra a mulher. Ele é contra a prática, o comportamento que aquela pessoa está vivendo. Deus nunca vai deixar de te amar se você for gay, se você for lésbica, mas Ele detesta o teu comportamento. E aqui a Bíblia está nos dizendo que quando nós roubamos a Deus, nós contribuímos para isso que está lá fora, para o tráfico, para os ladrões, para os pedófilos. Olha o versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja microfone. É isso que está escrito lá, igreja? Não, é cadeira? É perua? Não, é o que está escrito? Mantimento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O dízimo, irmãos, queira você ou não, é para sustentar aqueles que trabalham na obra. Quem são essas pessoas? Os sacerdotes, os levitas, os cantores, as viúvas, o órfão e o estrangeiro temente a Deus. O dízimo é feito para suprir a vida daqueles que dedicaram a sua história no altar. Mas e o pastor que trabalha e ele tem uma igreja? Então ele não pode viver do dízimo. Somente aquele que se dedicou, que abriu mão da sua vida para viver do altar, aí ele tem que comer, para que haja mantimento. Irmão, se você tiver um pastor que passa fome, você acha que você vai comer bem? Fala a verdade, igreja. Isso é história. Se o maior abençoa o menor, como uma pessoa que está passando fome vai pôr a mão na minha cabeça e vai orar, dizendo para mim que eu vou ter comida na minha casa? Eu vou virar para ele e vou falar assim: então tá, pastor, amanhã eu vou comer na tua casa. Ele vai falar para você: não vá, porque eu também não tenho. Irmão, se o maior é abençoado pelo menor, se o menor é abençoado pelo maior, como que eu vou ser abençoado por uma pessoa que não tem sequer um prato de comida na casa dele? Por isso, todas as vezes que você traz o dízimo, é preciso que aquelas pessoas que vivam da igreja comam do teu dízimo, que eles usufrutem do seu dinheiro. É para eles? É para eles. Não gostou, irmão? Rasga essa página aí, joga fora. Faz uma fogueira para esquentar na tua casa. É simples e reto. Irmãos, antes de eu entrar na igreja, eu falei isso terça-feira, eu vou falar de novo, porque eu não tenho vergonha, porque o Senhor me ensinou através disso. Eu falava que eu queria ser pastor para pegar o dinheiro do povo. Falava, não tem vergonha nenhuma. Não tinha conhecimento. Falava: eu vou ser pastor para andar de carrão. Eu vou ser pastor para viajar o mundo todo e comer bem e ganhar o dinheiro desse povo sofrido, trabalhador. Hoje, irmãos, eu vejo que eu fico preocupado quando às vezes eu erro e não devolvo o meu dízimo, para que o apóstolo e a pastora e aqueles que vivem da obra possam comer dele. E olha só o que o Senhor diz: e fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que ela dos advenha a maior abastança. O Senhor está nos dizendo que a partir da hora em que nós trazemos, que o nosso pastor, que o nosso cantor, que aquele que vive da obra começa a viver do nosso dinheiro, e ele diz assim: experimente fazer prova de mim. O Senhor não está dizendo assim para você: ei, ore lá no teu quarto falando assim: eu dei o dízimo e amanhã o Senhor tem que me dar um emprego. Não, Ele está dizendo assim: prove de quão suave é as minhas bênçãos sobre a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Prove ao quão bom é que eu esteja sob o controle das suas finanças.
Se você não lê Bíblia, eu vou te ensinar. A única tribo que não teve herança na terra de Canaã foi a de Levi, porque eles viveram pelo altar. Eles escolheram isso. Mas nós entendemos que naquela época, assim como hoje, tantos se levantaram falando que era da linhagem de Arão e viraram sacerdotes, que a coisa ficou desenfreada. Irmão, um pastor, ele nunca vai precisar dizer que é pastor. Tem vários irmãos aqui na igreja que me chamam de pastor, e eu sou diácono. Às vezes você nem sabe porque eu faço tanta coisa aqui, né, irmãos? Mas eu sou diácono na igreja Deus Proverá. Mas onde eu vou, as pessoas dizem: oi pastor, e eu falo: eu recebo em nome de Jesus. Eu falo: eu não sou pastor. Fui em Belo Horizonte, me convidaram para pregar, eu falei: eu não sou pastor. E aí o pastor subiu lá e falou assim: eu quero apresentar o pastor Diego. Eu falei: ai meu Deus do céu. A Bíblia diz que as ovelhas reconhecem o seu pastor. Então nunca ninguém vai precisar dizer para você: eu sou apóstolo, eu sou pastor. Você vai reconhecer ele na sua vida. E você só vai começar a dar o seu dízimo quando você reconhecer que aqui em cima tem um pastor. Sabia? Você que não dizima, você nem reconhece que ele é um pastor. Tô doido nada, a Bíblia está dizendo. Se eu trago o mantimento para que haja na casa do pastor e eu não trago, é porque eu não reconheço que ele é o meu pastor. Pronto, e acabou. Irmão, falar até papagaio fala. O maior eu te amo do mundo foi dito numa cruz e calado. Vocês já viram na Bíblia Jesus dizer para alguns dos discípulos que ama ele? Sabe por que não? Porque o amor é por atitudes, não é por palavras. O amor, ele é construído através das suas atitudes, não do que você fala. Se eu quiser sair daqui, atravessar a rua ali e dizer... Não, vamos mudar o assunto. Se eu quiser dizer para o pastor: eu te amo, e depois trair ele pelas costas, eu vou fazer, porque a minha atitude não vai condizer com a minha palavra. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a videira no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a Bíblia está nos dizendo que o dízimo repreende o devorador. Amém? Hoje a mensagem é os ministérios do inferno. Você deve estar falando assim: irmão, depois de 40 minutos que você vai começar a mensagem? É, agora começa a mensagem. Nós temos até a meia-noite. Então a Bíblia começa a nos dizer: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a videira no campo não vos será estéril, diz o Senhor. O inferno, ele é constituído de 4 ministérios. Ele é constituído do migrador, do cortador, do devorador e do destruidor. Lá em Efésios você vai encontrar dizendo principados, potestades, príncipes e hostes. Mas o que você está querendo dizer com isso? Que no mesmo livro de Efésios nós temos 5 ministérios. Quem se lembra? Esse aqui é qual? Esse é o apóstolo. Sabe por quê? O apóstolo é o cabeça. Se você der um soco na cara do irmão, em nome de Jesus, você não faz isso? Assim você vai quebrar os teus dedos. Porque esse dedo dá cobertura. O apóstolo dá a cobertura. Se você socar assim, você quebra a cara do irmão. Mas você não vai fazer isso, amém? Nem se o irmão te fizer raiva. Esse dedinho aqui, profeta Zé Lins, não precisa nem falar qual é, né? Esse dedinho é o profeta. O profeta, ele não só aponta o pecado, mas ele te dá a solução. Faz assim, igreja. Faz assim. Qual é o dedo que vai mais longe? É esse, né? Esse é o evangelista. Porque ele é o que vai mais longe. Ele é o que chega mais longe. Se você não for um evangelista, você nunca vai ser um missionário. Esse vai longe, leva a palavra, prega as boas novas. Esse é o pastor. Eu não estou falando o nome dos dedos porque eu não sei, viu, igreja? Esse é o pastor. Eles dizem que, eu não sei se é verdade também, eu não sou médico, que tem uma veia que sai daqui e vai direto até o coração. Por isso esse é o dedo do pastor. O pastor cuida, o pastor abraça.
O profeta xinga, briga, o pastor consola, né? Cadê o profeta, pastor do CIDS? Ele vem aqui, exorta a gente, o pastor Jean vem e nos consola. Não é verdade? É desse jeito. Quando o pastor Jean sobe, eu falo, ai meu Deus, que bom, hoje não vai ter chicote. E por fim, irmãos, não menos importante, nós temos o mestre ou doutor, que dá um entendimento da palavra na tua parte mestral, na tua parte de teologia aos instantes. Sabe por que o diabo só tem 4 ministérios? Porque ele pode tentar copiar tudo, mas ele nunca vai conseguir cuidar de ninguém. O diabo nunca vai conseguir cuidar de você, nem que seja mal, mas ele não nasceu para isso. Ele nasceu para ficar no inferno, que é o lugar dele. Mas naquela época tinham tantos sacerdotes que o povo vivia antigamente com 2 pedrinhas, uma chamada Urim e a outra Tumim. Quem se lembra disso? Uma verde e uma vermelha. E então quando eles queriam consultar ao Senhor, aquele sacerdote que tinha as pedras, ele jogava as pedras para o alto, e quando aquelas pedras caíam no chão, eles, dependendo do jeito que a pedra caía, eles tinham a certeza do que Deus falou. Hoje a gente chama isso de mandinga, mas o povo hebreu fazia. Amém? E tinha uma pessoa que tinha essas 2 pedras durante esse tempo em que estavam roubando ao Senhor. Esdras tinha essas 2 pedras e ele as guardou por 42 anos, porque ele sabia que naquela época em que vivia, se ele mostrasse que tinha as pedras, alguém poderia o matar por causa daquilo, porque ele seria o único que tinha, o único que conseguiu voltar do cativeiro da Babilônia com aquelas pedras. Sabe o que eu estou querendo dizer? Pode ser que tenha muito tempo que você está escondido, que teu ministério não rompa, mas eu quero dizer para você que Deus está te guardando, que Deus está guardando o segredo de você, porque quando Esdras revela as pedras, a Bíblia diz que ele estava no meio de todo mundo, e quando Deus te revelar vai ser em público, e você vai ser grande para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Você pode estar dizendo assim, mas faz muito tempo que eu estou esperando. Foi 42 anos que Esdras guardou as pedrinhas. E a Bíblia diz que ele foi revelado em público. Deus não quer te revelar para que você fique no cantinho. A Bíblia diz que ninguém acende uma candeia e a esconde. Ninguém edifica uma cidade sobre o monte para que ela não seja vista. A hora que Deus te levantar, aguarde que será a sua vez. Você pode estar dizendo assim, mas você está doido, irmão? Não estou. A sua hora vai chegar. E eu, como um profeta, um porta-voz do Senhor, eu determino que os céus se abram sobre a sua vida e que você rompa em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, o dízimo serve para repreender o devorador. O segundo ministério do inferno é o migrador. Quem se lembra da passagem de Marcos, no capítulo 5, onde Jesus atravessa aquele lago e ele vai ter com o gadareno, amém? O gadareno era um homem, irmãos, olhem para mim, não se percam. O gadareno é um homem cuja Bíblia vai nos relatar que nem os grilhões o seguravam, nem as correntes o seguravam. Lá em Minas nós temos o costume de dizer que aquele cara é doido de pedra. Sabe quando um homem ou uma mulher é doida? E aí lá nós temos o costume de dizer assim, ele é doido de pedra. A Bíblia diz que o gadareno batia com pedra na sua cabeça. Então esse está acima do doido, um nível ainda. Mas Jesus chega até aquele lugar. E então, assim como uma palavra só que precisa para a sua vida romper, Jesus dá uma palavra para aqueles demônios: saia desse homem. E continua dizendo o texto que aqueles demônios pedem a Deus, pedem a Jesus que entrasse naqueles porcos. E Jesus permite. Se você não pegou, eu vou descer mais um nível. Se Jesus escuta o que o demônio pede e deixa, imagina você que é filho dele.
Imagine você que é filho do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine o Senhor que está nos céus, o que tem preparado para nós. A Bíblia está dizendo que nós nem sonhamos o que Deus preparamos para nós. Nem ouvido ouviu, nem olho viu, nem boca nenhuma diz o que o Senhor tem preparado para mim e para você. A Bíblia continua dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos de novo, igreja. A Bíblia diz que o Senhor é o teu pastor e nada faltará. Dá um glória, crente. A Bíblia diz que Jesus Cristo, você é mais que vencedor. A Bíblia diz que Ele morreu para que eu e você fôssemos salvos. Então Jesus atende aquele pedido e manda os demônios entrarem naquela manada. Quando os demônios então entram, a Bíblia vai nos trazer que existiam mais ou menos 2.000 porcos. Eu fiz a continha. Vai trazer para nossa época mais ou menos 500 mil reais. Quem tem 500 mil reais hoje? Mas amanhã você vai ter, em nome de Jesus. Amém? Ainda bem que a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, porque se não cumprir amanhã, você vai falar assim, o profeta é mentiroso. Mas não, calma, tudo tem o seu tempo. Mas olha, percebam que aquele homem, aquele criador dos porcos, porque aqueles porcos tinham dono, amém? Como a pastora já nos ensinou, nós entendemos que os porcos, eles eram amaldiçoados pelo Senhor, eles eram proibidos, ainda são, de ser criados no território de Israel. Então aqueles homens, eles construíam aquelas baias, de modo em que os porcos não tocassem o solo, de modo em que os porcos não conseguissem nem a urina, nem as fezes tocar o solo do Senhor, porque ali é uma terra sagrada. Mas eles ganhavam muito dinheiro, porque eles exportavam os porcos para outras nações. Assim também hoje Israel continua da mesma forma, eles continuam exportando porcos, mas eles não comem. O que eu estou querendo dizer para você? Aquele homem foi dormir com 500 mil reais no teu quintal e acordou sem nenhum centavo. Sabe aquela pessoa, irmãos, que um ano está bem, esse ano rompeu, esse ano trocou de carro, comprou uma casa nova. Vamos de novo, crente. Quem está aí, igreja? Amém? Faz assim por você. Dá uma espreguiçada aí, irmão. Dá uma espreguiçada. Amém? Amém. Vamos acordar. Sei que a palavra pode ser um pouco, como se diz, massiva, mas é coisa que vai mudar a tua vida. Então aquele homem foi dormir com 500 mil reais e acordou sem nada. Eu também já fui assim. E eu nas minhas férias eu fui encontrar com o meu padrinho, meu primo, né? Um senhor, nota 1000. Irmão, se você gosta de conversar, é o cara certo. Prosa boa. Se deixar ficar 3 dias sem dormir, sem comer, conversando. Irmãos, é uma bênção ele. Nós chegamos lá, ele é marceneiro, ele estava consertando o rack assim da sala, a gente chegou, ele parou, nós chegamos lá de tarde, nós saímos de noite, ele tinha deixado tudo lá e conversando com a gente o tempo todo. Mas ele me disse uma coisa, ele falou assim, olha Diego, eu tive carro o ano passado, comprei terreno, estava com dinheiro no banco e hoje estou custando a pagar o aluguel da minha oficina. Tive que vender meu terreno, tive que vender meu carro. E ele me disse uma coisa que eu fiquei triste, porque eu gosto muito dele. Ele falou, parece que todas as vezes que eu estou subindo a escada, quando eu estou chegando no último degrau, eu caio, tenho que começar tudo de novo. E eu dei uma palavra de vitória para ele, eu falei, mas isso vai acabar, em nome de Jesus. Mas essa é a ação do demônio chamado migrador. Você um ano está bem, você um ano ganhou dinheiro, um ano está com um carro bom, está com um emprego bom, no outro ano é mandado embora. Sabe aquela pessoa que entra no trabalho e aí passa-se a experiência e é mandado embora. Aí entra no outro, fica mais um ano e é mandado embora. Aí entra no outro, fica mais um tempo e é mandado embora. Esse é um demônio que age na vida, que se chama migrador. Como se chama, igreja? Migrador.
O que o texto quer nos trazer? Que nós não podemos mexer com coisas ilícitas. Vou falar um negocinho que agora que aposto que muita gente aqui deve ter. Eu não vou perguntar se você tem. Sabe aquele aparelhinho que desbloqueia os canais na sua casa? É o famoso gato net? É pecado. Sabe, irmãos, aquele telefone que você tem na tua casa, que você não paga conta, que você comprou um chip, eu não sei se ainda existe isso, na minha época nós chamávamos de bombinha. Você comprava um chip por um valor mais alto e era no nome de alguém e ficava se falando por algum tempo. É pecado. No meu trabalho, eu trabalho com TI, eles vieram para mim e falaram assim, porque eles acham que a gente conserta tudo. Esses dias me ligaram pedindo para trocar uma lâmpada, eu falei, só falta a gente lavar o banheiro agora. E aí viraram assim e falaram, você sabe consertar o aparelho do gato net? E é crente, irmãos. Eu falei, olha só, mesmo se eu soubesse eu não consertaria. Por quê? Foi porque é pecado. É claro que não, eu paguei. Falei, então vamos lá. São todos os canais liberados, né? Quanto está girando um pacote desse hoje na net? Na distribuidora? Ah, em torno de R$450. Eu falei, quanto você paga por mês? Nada. Eu falei, você acha que não é? Sabe aquele tênis New Balance que a gente compra por R$70 lá na 25? É pecado. Sabe aquela camisa da Lacoste? Sabe, João Pedro? Que a gente compra ali por R$15, que custa 120 no shopping? É pecado. Crente não pode mexer com coisa ilícita. Pastor Jean, eu sou empresário. Sonegar imposto é pecado. Jesus diz, dai a César o que é de... E os empresários cristãos acham que pode sonegar imposto, porque a carga tributária no Brasil é muito alta, então não abre empresa, vai trabalhar de funcionário. Irmãos, todo mundo tem vontade de ter um salário mais alto, e Deus vem me abençoando, graças a Deus, mas todos os meses quando eu pego meu lerite, eu fecho aquele tanto lá de INSS, eu fico doido. Eu falo, pai, para que eu tenho que pagar tanto isso de imposto? Mas Deus nos diz, dai a César o que é de César. Sabe aquela vaga ali na amarelinha, de deficiente, do idoso, sabe? Quando você para o teu carro lá, sabe? É pecado. O migrador vai entrar na tua vida. Sabe quando você vai no banco, você tem 59 anos, aí você entra na fila do idoso, de 60. É pecado. Ações do migrador. Então, como se repreende o espírito migrador? Não mexendo com coisa ilícita. Vou pegar meu 13º agora. R$2.000, que dá o equivalente a $500. Vou lá no Paraguai. Vou comprar tudo lá, mas lá é original, irmão. Eu sei que é, mas não paga imposto. Por que você acha que é mais barato? Porque chega para nós aqui no Brasil uma carga tributária maior que 50%, dependendo do produto, chegando a 60%. O pastor sabe disso. Eu também trabalho com esses equipamentos, muita coisa vem de fora. Às vezes a gente recebe uma proposta de alguma coisa, $200, na hora que vai fechar R$1.500. Nossa, quase cai, quase que a diretoria não aprova. Mas tem que ser feito. Aí os irmãos trazem lá do Paraguai um monte de luminária, instrumento, ainda põe na igreja. Sabe o dinheiro que você ganha fazendo trambique? Você vai ofertar aqui no altar, está jogando fora. O altar santifica, mas Deus não aceita fogo estranho no altar. Então o segundo demônio que age é o demônio das coisas ilícitas. É o demônio migrador. E o terceiro, irmãos, lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, a Bíblia vai nos trazer a parábola do filho pródigo. Quem se lembra? Nessa parábola, um homem tem 2 filhos. E o filho mais novo, ele entra no seu pai, ele diz para o seu pai e fala assim: papai, eu quero a minha parte da fazenda, eu vou voar. Eu costumo dizer, eu não fui criado no berço evangélico, mas eu vejo que as histórias se repetem. Muitos que têm os filhos, que são criados no berço evangélico, dá ali seus 14, 15, 16 anos, eles os filhos voam, porque é criado dentro de uma caixinha. Não crie os seus filhos dentro de uma caixinha, igreja. Explique para eles o que tem lá fora. Não deixe eles ser curiosos. Diga, lá tem droga,
lá tem prostituição, lá tem adultério. Pais, sejam exemplos. Líderes, sejam exemplos. Nós vivemos em um tempo, irmãos, de um sacerdócio tão falho, em que nós vemos líderes subir aqui, pegar esse microfone e dizer assim: igreja, não olha para quem está aqui, olha para Jesus. Que é isso? 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se eu não for exemplo para você, quem vai ser? Se meu pastor não for exemplo para mim, eu vou seguir a quem? Tenha uma vida reta diante do Senhor. Isso aqui não é bagunça, isso é igreja. Isso é a casa de Deus. Eu vou dizer para vocês, irmão, enquanto eu estiver seguindo isso aqui, vocês podem me seguir, porque eu estou com Jesus. Eu vou falhar, mas eu tenho a vergonha na minha cara de reconhecer e dizer para Deus e pedir perdão. Pare com isso, liderança, de dizer para ninguém entrar aqui e não olhar para você. Você é chamado por Deus para ser exemplo. Você não é chamado por Deus para virar para eles e falar para olhar lá para fora. Se fosse, eles ficavam lá fora. Para que vai subir aqui? Eu sou perfeito de forma nenhuma. Sou muito mais falho do que vocês imaginam. Mas todos os dias eu tento levar a minha vida o mais reto possível. Eu tento ajudar a todos. Eu tento me ser o melhor na presença de Deus. Não vim aqui para adorar o homem, mas venha ser exemplo como ele é. Siga o teu pastor, honre a ele, o teu líder. Diga para ele, fala assim: eu quero ser como você. Assim como o homem que eu me tornei hoje foi porque um dia o apóstolo Elias foi exemplo na minha vida. Nunca fingiu para mim ser santo, nunca. Sempre me falou os defeitos. E assim ele me ensinou a ser um grande homem na minha família e na minha casa. Mas o filho pródigo então pede a tua herança e ele vai embora. E a Bíblia diz, o texto vai nos trazer, que ele então vai para uma cidade, gasta o seu dinheiro com as meretrizes. Imagine só você como pai. Você trabalha a sua vida inteira, você compra uma bela casa, você compra uma casa na praia. Eu estou pregando para crente aqui. Você compra uma bela casa, você compra uma casa na praia. Amém, igreja? Amém. Mas aí amanhã seu filho chega e fala: seu pai, eu sei que eu tenho direito nessa herança, e aquela casa da praia eu quero ela para mim, que eu vou vender. Eu vou embora de casa. Quem tem adolescente aí sabe como é que é rebelde, né? Vou sumir, isso é muito chato. Olha lá, tá rindo lá, ó. E então o pai vende aquela terra e dá o dinheiro para o filho, ele vai, então ele gasta toda a sua herança com aquelas meretrizes, na bebedeira, porque ele saiu do aquário, ele descobriu um caminho que ele nunca tinha visto. Mas o dinheiro acaba, aquilo tudo passa. Você então vai ler na tua Bíblia que esse homem, incrivelmente, não sei se coincidentemente, vai passar por uma grande fome no local onde ele estava. Tem um pregador aí, irmãos, eu vou dizer porque eu sou contra, não estou nem aí o que você pensa. Está cobrando R$100 para você ir ver ele lá em Ribeirão. Chama David Leonardo. E ele prega um Deus que ele te aceita do jeito que você é, fazendo o que você faz. E é um Deus que não existe. Então fala para o filho pródigo, então, é o Deus que botou uma nação inteira para passar fome por causa dele. Botou um país inteiro para passar fome por causa dele. Sabe por quê? Porque ele te ama. E o pai que ama corrige. Não cai nesse de evangelho blá 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 não, igreja, que é do jeito que você quer, porque não é. Não é. O reino de Deus é tomado à força. A salvação você já tem. Eu não vim aqui passar a mão na tua cabeça. Eu vim aqui dizer para você que para você ser livre, para você prosperar, você tem que seguir alguns preceitos. Não vão atrás disso, igreja. Vá atrás daqueles que verdadeiramente amam o Senhor. Porque para encher o nosso ego, os nossos cultos estão virando culto de autoajuda. É melhor, vai no psicólogo. Só para falar o que você quer ouvir? Para que você vem aqui? O psicólogo é muito melhor. Você está pagando, ele vai conversar com você o dia inteiro se você quiser. E se você pagar mais caro, ele aceita tudo que você fala. Fala, não, você tem razão. Só vai pôr na tua ficha assim, ó, psicopata.
Mas esse filho então ele diz assim: nossa, eu estou comendo o resto dos porcos. Quando sobra, o país inteiro está na miséria. Aí ele se lembra, ele fala assim: lá na casa do meu pai os empregados comem melhor, eu vou voltar para lá. Deus então coloca o país inteiro na fome. Deus coloca o país inteiro na miséria, para que aquele homem, aquele rapaz pudesse enxergar que a casa do seu pai era melhor do que aquele lugar que ele estava, o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E essa é a parábola que mais afronta o povo judeu, porque o filho mais novo, o filho pródigo, somos nós, os gentios, que não nascemos para ser eleitos do Senhor, mas que por adoção nós somos filhos de Deus. Então a Bíblia diz que esse homem volta, e ele chega na fazenda e diz para o empregado: ei, o meu pai está aí porque eu voltei. Então quando o pai descobre, o coração dele se enche de alegria. Eu sinto uma unção de volta hoje nesse lugar. Então a Bíblia nos relata que esse homem enche o teu coração de alegria. Ele manda preparar uma festa. E o filho mais velho diz assim: mas por que o Senhor vai fazer festa para ele? Porque ele foi e gastou todo o nosso dinheiro. Ele gastou toda a parte dele da herança. Mas o pai ainda coloca um anel no dedo do filho. E Deus quer colocar um anel no teu dedo essa noite. Deus quer fazer uma aliança com você, com a sua família. Então o demônio cortador, perceba que quando ele sai da casa do teu pai, então a cobertura é cortada. Não pense que você vai ser mais um desse desigrejado, porque na internet fala que nem na igreja precisa vir mais. Não precisa nem vir na igreja mais. Vou fazer o que lá? Escutar aquele homem falar na minha orelha 1 hora, 1h30? Não precisa. Tem um monte de crente desigrejado. E aí corta a cobertura. Como que você então vai repreender o cortador na sua vida? Vindo à igreja, você frequentando a casa do Senhor. Hoje é um dia de retorno. Se você estava afastado, é um dia de você fazer uma aliança novamente com o Senhor. Deus tem falado muito comigo sobre aliança. Deus quer formar alianças com homens e mulheres que estejam dispostos a transformar o ambiente onde vivem. E para você então repreender esse demônio do cortador na sua vida, você precisa frequentar a igreja. Eu não sei se você sabe, mas nos tempos de hoje ninguém mais prega isso, mas nós somos praticantes de uma religião, amém? A religião prende, irmãos, nós somos praticantes de uma religião. E essa religião se chama protestantismo, ou mais denominados pela nossa parte, porque dentro do protestantismo tem várias linhagens. Nós somos os evangélicos. E existe uma convenção. O que é uma convenção? É um conjunto de regras com direitos e deveres de que uma pessoa, para se dizer evangélica, precisa seguir. Amém? Assim como existe a Constituição do Brasil, que ela te dá direitos e deveres como cidadão, existe também uma convenção evangélica que te dá direitos e deveres para você se dizer ser evangélico. E um deles é você frequentar no mínimo 2 vezes por semana a igreja. Ah, irmão, mas no domingo tá bom, então você não é evangélico. Crente, cristão, o que você quiser ser. Eu estou dizendo aqui agora o que as letras nos dizem. Se você não vem à igreja pelo menos 2 vezes por semana, você não é considerado um evangélico. Mas irmãos, dia de semana eu trabalho, eu chego tarde. Se tiver um churrasco, eu vi que alguns irmãos, e glória a Deus por isso, no follow, chegaram aqui 5h30 da tarde. E é irmão que nunca vem no culto da terça. Por quê? Por que pro follow tem tempo e para os outros dias normais não tem? Porque tinha alguém de fora? Se
você não honra o de casa, você nunca vai conseguir honrar o de fora, igreja. Por que você não pode vir ao culto dia de semana? Deus só trabalha domingo? Porque na hora que o bicho está pegando, a gente ora. Mas frequentar a igreja, porque você vir aqui, não é somente você sentar nessa cadeira e ficar olhando aqui para frente. Às vezes você vai encontrar um irmão que está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra de conforto. Você vai conversar com aquele irmão e vai dizer assim: irmão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você precisa fazer parte de algo maior do que é você se arrumar bonitinho, vir para a igreja e sentar nessa cadeira domingo. É participar de um reino no qual o Senhor sempre será o rei e o maior sobre todos, que é o reino dos céus. E ele está estabelecido na terra através das igrejas do Senhor. Se você não começar a frequentar as igrejas, um demônio chamado cortador vai entrar na tua família. E ele corta toda a sua lavoura. Irmão, sabe quando aquele mês que sobra um dinheirinho no pagamento, sabe? Você fica todo feliz e fala assim: olha, esse mês sobrou um trocado, vou levar a Dona Maria para dar um passeio, vou levar a Dona Maria para comer um cachorro quente na praça, vou levar as crianças no parque. Mas aí no outro dia você bate a chave no carro, teu carro quebra. E coincidentemente, o dinheiro para arrumar o carro é o dinheiro que sobrou. Aí você ainda fala assim: graças a Deus que sobrou esse dinheiro. Mas o passeio com a dona moiou, o filho nos parques moiou. Sabe quando você fica juntando dinheiro? E aí você fala assim: esse ano eu vou viajar com a minha família. E aí do nada a televisão da tua casa queima. Do nada a televisão para de funcionar. Essa é a ação do cortador na sua vida. Ele quer sempre cortar os teus planos. Ele quer sempre cortar a tua colheita. Você só vai repreender o devorador quando você começar a vir na igreja, você frequentar os cultos, você formar uma aliança com o Senhor. E uma aliança é sem emenda, assim como nós falamos na terça-feira. E não menos importante, eu creio que é um dos piores. Existe ainda o ministério do destruidor. O demônio destruidor, nós vamos encontrar a ação dele no livro de Gênesis, no capítulo 13. Um cara chamado Abraão. Aquele mesmo que eu comecei a falar sobre o meu nome e não terminei porque eu queria chegar nele. Assim como eu não gostava do Ibrahim quando eu mudei para cá, eu vi. E aí eu fui atrás do meu sobrenome, que diz que eu não morri ainda na igreja. Que Ibrahim significa Abraão, que no literal significa pai de nações. Hoje eu posso não ser isso, mas eu creio que amanhã eu vou ser, porque o Senhor é homem para cumprir o que prometeu. Abraão, que saiu da tua parentela, que deixou tudo para trás para seguir uma voz que ele nunca tinha ouvido. Então ele é grandemente abençoado, a prosperidade vem para a tua casa, a prosperidade vem em cima dele. E aí vai entrar na história, pastora Fátima, um cara chamado Ló. Quem se lembra de Ló? Ló era sobrinho de Abraão, filho do teu irmão. Quando chega então, Ló começa a andar com Abraão. Abraão, irmãos, é tão próspero, mas Deus abençoa tanto a vida de Abraão, que a Bíblia vai nos dizer que chega um ponto em que não há mais pasto para o gado daqueles dois se virarem. Não há mais lugar para que eles ficassem juntos. Então Abraão diz assim para Ló: não vamos brigar por causa disso. Do lado direito tem as campinas do Jordão, uma terra linda, com água, com grama, com pasto. Tudo que aquele gado precisava, tudo que Ló precisava, tudo que Abraão precisava para sobreviver. Do outro lado, o deserto. Do outro lado, morte. Não tem água, não tem nada. Então Abraão, que era o possuidor da bênção, perceba, ainda diz para Ló: para onde você quer ir? Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Ló então decide ir para as campinas do Jordão. Ló decide pegar a melhor parte.
E Abraão não reclama. Abraão então segue para os desertos. E a Bíblia vai nos relatar que Abraão prosperou no deserto. E que Ló chegou até a cidade de Sodoma e Gomorra. E ali, chegando àquela cidade, Ló então é cercado por aqueles reis, Ló é capturado. A Bíblia diz que os anjos vão avisar Ló para que saia daquela terra. E os homens daquela terra querem fazer coisas com os anjos. É aquela coisa mesmo que você pensou. E então Deus decide destruir aquilo tudo. Então perceba como o destruidor trabalha. Ló só tinha tudo aquilo porque a bênção caía sobre Abraão e batia em Ló. E eu profetizo na sua vida que a bênção vai ser tão grande sobre você que vai espalhar por toda a sua família. Que a sua colheita vai ser tão grande que toda a sua família vai prosperar, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Mas Ló é ingrato. E a ingratidão tem tomado conta de nós. A ingratidão tem tomado conta dos nossos corações. Como Ló tinha tudo, Ló tinha todas aquelas riquezas, aquele gado. Ele podia ter falado assim para Abraão: Abraão, não vamos brigar, vamos para um lugar maior. Mas não, Ló quis dividir. Ló quis destruir a metade, cortar o laço. Quantas pessoas chegam na igreja no pó, chegam na igreja doentes, chegam na igreja devendo, são abençoadas, recebem orações, recebem bênçãos do Senhor e saem por aquela porta falando mal. Eu já vi muitas, e eu tenho só 4 anos que eu estou aqui. Imagina vocês que tem mais. Muitos aqui têm muito mais tempo. Eu cheguei e já estavam na igreja. Eu falei um pouco sobre isso. Enquanto o apóstolo William vinha, expulsava demônios, pregava, nos abençoava com as suas orações, com as suas pregações. Essa igreja era cheia. Tinha dias, irmãos, eu já cheguei a dar a minha cadeira, porque eu sentava ali onde a Letícia está. Eu já cheguei a dar a minha cadeira e ficar de pé no projetor, porque não tinham mais cadeiras na igreja. Hoje, podemos contar. Isso não passa de uma ingratidão tamanha de que o Senhor está vendo o que nós estamos fazendo. E o demônio destruidor agiu na vida de Ló, porque ali, como aquela cidade queimou, Ló saiu correndo com a roupa do corpo, igreja. Ló não tinha sequer a roupa para vestir amanhã. A tua mulher foi transformada numa estátua de sal. E ele volta então para onde? Para os braços daquele que ele foi ingrato. O demônio, o destruidor, agiu na vida de Ló. E ele tem agido nas nossas vidas, porque nós não estamos tendo gratidão com as pessoas que nos ajudam, com as pessoas que estão conosco. Nós não estamos tendo gratidão com aquelas pessoas que sempre nos ajudaram. Irmãos, eu conto a minha história para algumas pessoas, e eu falo que a Nilma, minha mulher, passou tudo aquilo comigo. Elas falam assim: nossa, essa mulher te ama mesmo. Fala assim, irmãos, também tem um pacotão aqui, né? Não é só isso, né? Aqui não é de se jogar fora também, né, irmão? Amém ou não amém? Ah, que bom. Fiquei com medo de vocês falarem assim, não amém. Mas nós temos que ter gratidão a essas pessoas. Tentar fazer o melhor. Quando o apóstolo William adoeceu, quando ele passou por aquele problema, eu falei assim: nossa, eu estou contigo e não abro. Nós estamos juntos e nós vamos vencer. Essa igreja na terça-feira dando 2, 3, 4, 5 pessoas. Nós tivemos quase 50 nessa última terça-feira. Porque nós falamos, isso aqui não fecha porque foi o Senhor que abriu essas portas. Mas eu e você precisamos nos atentar e ser gratos àquilo que Deus tem nos entregado. Irmãos, existe uma grande diferença em ser grato e ser puxa-saco. Puxa-saco é aquele que no trabalho dele, sabe o que é? O puxa-saco, ele nunca tem a intenção de se promover, mas sim de derrubar o próximo. Já perceberam?
O puxa-saco, ele sempre vai lá no patrão fazer uma fofoca que o fulano fez coisa errada. Ele nunca chega perto do patrão e fala assim, ó, eu fiz, viu? Não, ele só chega assim, ó, você viu o que o cara está fazendo? Só que da empresa que você trabalha, sai o sustento que come você e sua família. Tem horas que eu tenho um domingo na minha casa que eu tenho que largar tudo e sair correndo para atender o meu trabalho? Tem, eu gosto não, mas eu compreendo que é de lá que sai o meu salário, e eu sou grato a isso. Como eu dividi com vocês o testemunho depois do ocorrido, eu cheguei para aquelas pessoas que participaram, falei, olha, obrigado pela oportunidade. Sabe por quê? Porque eu creio que ali foi o meu merecimento, mas que eles compreenderam. Então eu falei assim, obrigado pelo que o Senhor fez por mim. E eu vou tentar corresponder de uma forma melhor. Eu lido com equipe, aqui tem pessoas que lidam com equipe também. São tão grandes as ingratidões. Assim como eu disse vocês também, eu sou um diácono, mas às vezes eu pastoreio algumas pessoas. E eu pastoreei um irmão, igreja, que eu ia no hospital todo dia orar pelo filho dele. Todo dia, irmãos, eu saía do meu trabalho, ia lá na Santa Casa e orar. Ele ia orar. Deus já tinha falado comigo que aquela criança não ia sobreviver, mas por eles eu ia orar. Um dia Deus falou no meu coração, falou, não precise mais porque eu vou recolher. Eu falei, não, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer a tua vontade, mas eu vou lá por aqueles pais. E então no dia que aquele bebezinho teve complicações, irmãos, ele me ligou às 3 da manhã, eu não atendi, ele nunca mais olhou na minha cara. Se isso não é ingratidão, não sei mais o que é. Só porque eu não atendi uma ligação. Então todos aqueles dias em que nós passamos juntos, em que nós lutamos juntos, tudo se foi por água abaixo, por um momento. Você homem, quantas vezes, eu sei que tem pessoas que estão aqui que saíram da lama também, e aí brigam com a tua mulher, fala assim, você não faz nada, você não é nada. Mas e quando você não era nada? Você mulher que às vezes vê seu marido se matando, trabalhando de noite para trazer um sustento para casa, mas ele chega para almoçar, você está dormindo. Ele chega do trabalho, você está dormindo. E aí quando o teu marido erra, você vai e fala para ele que ele não é nada, que ele não é ninguém. Se isso não é ingratidão, eu sou grato a Deus pela minha vida, eu sou grato a Deus por essa igreja, eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, eu sou grato a Deus pelo meu filho. A ingratidão vai gerar em nós a ação do destruidor. Perceba que Ló perdeu tudo. Perceba que Ló não tinha mais nada, saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás. Eu cheguei em Sertãozinho, dependendo de ajuda das pessoas. Nós tínhamos apenas o dinheiro para pagar um mês de aluguel. Eu não fiquei aqui 20 dias desempregado, igreja. Eu arrumei um trabalho e estou nele até hoje, porque através da minha gratidão, eu já tinha perdido tudo, a minha dignidade, eu tinha perdido, irmãos, o respeito, eu tinha perdido a confiança, eu não tinha mais nada. Só tinha o meu filho e a minha esposa, que ficaram ali do meu lado. E hoje eu sou grato pela vida deles, porque eles sim apostaram e confiaram que eu não era aquilo que eu estava vivendo. Seja grato com as pessoas, seja grato com o teu trabalho. Ponha na tua cabecinha que não é feita só para você pôr boné, que não é feita só para você pôr turbante, não é feita só para você pôr lenço, que você tem que ser grato às coisas que acontecem a você. E mesmo o teu patrão sendo ímpio, mesmo o teu patrão não sendo crente, agradeça a ele pelo teu trabalho. Fala, obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando, porque eu vou fazer o possível para crescer aqui dentro. Porque o crente não é aquele que diz que é crente, é aquele que age como um crente. Você vê José preso no Egito, mas onde José passou, ele fez o teu melhor. Faraó, me perdoe, Potifar, que era o comandante dos exércitos, leva José para a casa dele e fala assim: José, eu nunca fui tão próspero na minha vida.
Quer mais um? Jacó vai para a casa do teu tio Labão. A Bíblia diz que o seu tio faz um acordo com Jacó e fala assim: Jacó, a partir de hoje toda ovelha malhada que nascer é sua. Jacó espeta o palitinho na terra e diz para o Senhor. A partir daquele dia todas as ovelhas começaram a nascer malhada. Labão viu que tinha alguma coisa errada e falou assim: ei, tem alguma coisa errada. Jacó, mudou, agora toda que nascer branca é sua. Irmãos, Jacó espeta o palitinho, todas as ovelhas começam a nascer branca. Deus quer trabalhar ao teu favor. Deus quer trabalhar na tua vida, na tua história, mas é preciso que você abra mão das tuas vontades, dos seus desejos, de tudo que você acha que é certo, e você confie somente na palavra do Senhor. O destruidor é aquele demônio que te toma tudo, acaba com a tua família, acaba com tudo que você tem. Ele acaba com a tua colheita, você não tem mais nada. Às vezes você pode ter chegado aqui hoje desse jeito. Você pode estar dizendo assim: eu não tenho mais nada, eu tenho somente a fé. E a Bíblia diz que aquele que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover um monte. Você já viram o tamanhozinho do grão de mostarda? Quase não dá para se ver a olho nu. Pare com essa história que os outros falaram para você, que você vem na igreja, é frio, não dá glória, que Deus não vai te abençoar. Balela. Deus abençoa aquele que abre o teu coração para Ele. Nessa noite deixa o Senhor abrir o teu coração. Fique de pé, eu quero orar por você. Nós aprendemos hoje, irmãos, que a oferta é para manter o templo. Como uma última coisa, nós vamos orar e nós já vamos fazer a oferta, porque hoje eu não vou falar mais de dízimo e oferta. Letícia, abre para a gente Êxodo no capítulo 35, no versículo 5. Você pode ter achado assim: eu vim aqui hoje escutar um monte de coisa que eu não deveria. Pode ser. Mas eu creio que se você pegar essa palavra, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai transformar a sua história. Mas é só Deus? Não. Você precisa fazer as suas coisas também. Pare de andar errado. Ah, eu vou roubar essa caneta. Irmãos, uma caneta no mundo espiritual tem o mesmo valor que um banco. Não pense que o pecadinho é menor do que o pecadão. Êxodo no capítulo 35, no capítulo 5, desculpa. Vamos ler. Hoje eu creio que é um tempo de reconciliação com o Senhor. Eu tenho desejo e eu creio que nós vamos fazer. Nós vamos fazer aqui na igreja Deus Proverá a festa dos dízimos. No final do ano a pastora escolhe um domingo. Nós vamos agradecer a Deus por todos os dízimos que nós trouxemos durante o ano. Por que não vamos fazer em janeiro? Porque dízimo não é começo, é o final. Êxodo no capítulo 35, no capítulo 5: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. Vamos lá para o versículo 20. Então a Bíblia está nos dizendo aqui que Moisés convoca o povo para construir o tabernáculo, para construir o templo, parede, cadeira, banco, altar do incensário, arca da aliança. E ele não pede comida, ele pede ouro, prata e cobre, incenso também, amém. Olha lá, então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, pula, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para as vestes santas. Observe que o texto está dizendo que veio todo homem, que eles saíram da presença de Moisés. Quando você vai ofertar, você sai da presença do Diego. Entenda o que eu estou dizendo para vocês, igreja. E a Bíblia está dizendo que veio todo o homem.
Foi alguns, igreja? Foram todos os homens a quem o seu coração moveu e a quem cujo Espírito voluntariamente o excitou. Você não oferta se o Espírito Santo não tocar em você. Você não pegou. Sabe aquele dia que nós levantamos uma oferta e você sente no seu coração de dar? É porque o Espírito Santo falou com você. Olha o que está dizendo: todo aquele cujo Espírito voluntariamente o excitou. Sabe quando você ouve, fala assim: hoje eu quero dar a minha melhor oferta para o Senhor. É porque Deus está falando contigo. Eu te dou a semente. Mas aí vem o diabo e fala no teu ouvido: não dê, porque eles vão roubar o teu dinheiro. E você dá ouvidos ao diabo. Um testemunho muito rápido. Estava devendo, irmão, estava vendendo almoço para comprar janta, um tempo atrás. Então eu fiz um serviço, ganhei um certo dinheiro, não dava ainda para pagar o que eu devia, e eu gastei um pouco. E aí, para completar, já falei assim, a gente fala assim, né? Já choveu, já estou molhado mesmo, vamos gastar mais um pouco. E aquele restante já não dava mais para pagar, muito menos, porque já não dava antes. Depois que eu gastei mais um pouco, acabou. E eu estava vindo para essa igreja, era um ensaio do teatro de manhã, sozinho no meu carro, cantando. Não canto bem, mas no carro pode ficar sozinho, ninguém ouve. Mas então o Senhor falou comigo, e eu senti o desejo de dar uma oferta. E eu pensei assim, falei: eu vou tirar um pouquinho, né? Se eu gastei com outras coisas, eu vou tirar um pouquinho e vou dar de oferta ao Senhor. Mas no mesmo momento o Espírito Santo falou comigo: não, eu quero o teu Isaac, eu quero tudo. Falei: agora moeu. O que estava ruim ficou pior, porque agora Deus quer tudo. Eu falei: então tá, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, não é a minha mente que está me ludibriando, então hoje no culto o Senhor vai me dar um sinal, que é para eu colocar toda essa oferta no seu altar. Cheguei no culto, tivemos o louvor. Naquele dia fizeram a oferta primeiro, e o pessoal do teatro me chamando, falando: vem se arrumar, vem se arrumar. Falei: não, eu tenho que esperar a oferta. Então tá bom. Esse homem de Deus subiu nesse altar, e ele disse uma frase, falou: Deus falou contigo hoje, Ele quer resolver o teu problema. Ai, o Senhor quer resolver o teu problema, igreja, você não está entendendo. E ele completou dizendo: você vai dar a sua oferta, o seu melhor, o teu Isaac aqui nesse altar. Eu falei: é hoje. Peguei na mão da minha mulher e falei assim: eu vou dar uma oferta. Ela falou: amém. Eu falei: é tudo. Ela falou: sério? Eu falei: Deus falou. Ela falou: então faz. Deus falou. Viemos junto e demos uma oferta nesse altar. Irmãos, em uma semana nós pagamos todas as nossas dívidas e ainda sobrou dinheiro para nós. Deus não quer resolver a tua dor de cabeça. Dor de cabeça se resolve com dipirona. Deus quer mudar a sua história. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a tua família. Mas hoje é uma noite de aproximação. Hoje é uma noite de nos aproximarmos do Senhor, porque eu sinto o Espírito dele neste lugar. É uma noite de você se achegar a Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, a Ti rendemos glória, louvor e adoração, e a Ti, Senhor, agradecemos por mais esse culto. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela revelação na Tua palavra, Senhor. E eu determino agora, Pai, que toda escama caia dos olhos, toda cegueira espiritual saia da vida deles. Senhor, todo comichão nos ouvidos, tudo que está nos afastando do Senhor, Pai, cai em nome de Jesus. Pai,
Pai, eu te peço que nessa noite o teu Espírito esteja em nosso meio, que ele esteja ouvindo as nossas orações nesse momento, que nós possamos, Pai, mover o nosso coração, que nós possamos sentir o teu toque, Espírito Santo, em nós, que nós possamos, Senhor, viver verdadeiramente uma vida de milagres. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo o ministério do inferno sobre a família deles. Irmãos, vamos fechar os corredores. Dê a mão para o seu irmão, dê as mãos para quem está do seu lado. Vamos fechar essa igreja, vamos fazer uma oração em unidade. A igreja unida vence, a igreja unida rompe. Começa a orar nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Esse espírito de união, Pai, nessa mesma fé agora que nós compartilhamos, Senhor, eu te peço que o Senhor venha a nosso favor, Pai. A tua palavra diz que o Senhor envia anjos para nós, Pai. Por isso eu te peço, envia os teus anjos neste lugar. Envia os teus anjos sobre o teu povo, Senhor, nessa noite. E onde houver um coração triste, onde houver um coração quebrado, em nome de Jesus, Pai, que ele seja restaurado agora em nome de Jesus. Pai, eu decreto a restauração na família, eu decreto a restauração no trabalho, Pai. Eu determino a restauração, Pai, na vida de cada um deles, porque a tua palavra diz que nós somos feitos para comer o melhor dessa terra. Vá orando, igreja, peça pela sua família, peça por aquele que está doente, porque o Senhor está aqui essa noite e Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar a tua família, em nome de Jesus. A Deus, eu tenho a certeza e convicção que o Senhor já me respondeu. Irmãos, da outra vez que eu trouxe uma palavra aqui, eu preguei para vocês que Adão tinha entregado nas mãos de Satanás o domínio sobre tudo. E chegando à minha casa, como o tempo era curto, eu fiquei um pouco querendo acelerar. Eu esqueci de contar a melhor parte para vocês. Que mesmo Adão tendo entregado tudo nas mãos do diabo, Jesus veio para tomar tudo que ele roubou de nós. E nessa noite, uma unção de restituição está caindo sobre a sua vida. E Deus está levando agora todo espírito do medo sobre você, todo espírito que esteja atrapalhando os seus negócios, porque a palavra diz que Ele levou cativo o cativeiro. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida bênção sem medida. Eu profetizo que os céus se abram sobre você e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Quero de volta, Senhor. O teu azeite. Segure nas suas mãos o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos agora ofertar ao Senhor. Amém. E uma coisa que esse homem aqui tem, e essa mulher, que são os nossos pastores, eles têm uma unção de prosperidade sobre a vida deles. Você vai vir hoje, vai ofertar, e você vai receber da mão deles uma unção de prosperidade. Você vai receber uma unção que vai revolucionar a tua vida financeira. Não estou falando isso puxando o saco não, irmãos, porque tem. Amém? Segura o teu melhor na tua mão, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos pelas ofertas, te agradecemos, Pai, pelos dizimistas. Que o Senhor venha repreender o devorador, que o Senhor venha repreender todo espírito que nos tire, Pai, de trazer o teu melhor na tua casa. Que nós possamos ofertar com alegria, que o Senhor abençoe todos aqueles que vão trazer a sua oferta e aqueles que não têm para ofertar hoje, que o Senhor dê a eles amanhã, em nome de Jesus. Amém. Venha do lado direito, do lado esquerdo, venha ofertar ao Senhor, venha receber essa unção. Toda a igreja, mesmo você, meu Pai, receba por fé, irmãos, essa unção.
aquela gente. As pernas nunca incharam, as roupas nunca envelheciam, os sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. E não vê, está de pé, e foi do céu, projeto da cidade. A nuvem estava coberta, não tinha fome nem sede, pois eu estava com Deus. O povo em pleno deserto,